A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Quando rolar em seu rosto a última lágrima e lhe faltarem forças para seguir, quando houverem ciladas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que enquanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, no seu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou lhe ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, lhe ajuda e vai na sua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Quantos creem na vitória de Deus para a tua vida? Levante a mão nessa tarde, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Santo e poderoso Senhor Jesus. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que enquanto maior for a prova, oh aleluia, maior com certeza vai ser no final a vitória. Oh glória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, no seu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou lhe ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, lhe ajuda e vai na sua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Estou te vendo diferente, o teu semblante já mudou, o teu rosto é de alguém que o mundo desabou. Está parado no caminho, não tem força
forças pra andar. E o que resta é uma lágrima no seu olhar. Olha, Jussara, já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Sabe quem é ele? Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. Tem uma saída pro teu problema. Já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Aleluia. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. A terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. O vento te adora, o mar te adora, a igreja não cansa de adorar. A Deus, a terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar.
pode resistir ao decreto do Senhor? Se Ele ordena, há temor. Se Ele estende a mão, há vigor. Nenhum principado ousa se levantar, nem potestade pode o enfrentar. Nenhuma arma forjada prevalecerá, pois sua palavra jamais, jamais falhará. O inimigo caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou, a vida venceu. Quem poderá, quem poderá, quem poderá, quem poderá?
Tem dias que você não quer mais acordar, a noite não tem fim, o dia não quer mais chegar. Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia, é assim que você vive em agonia. Não tem mais lágrimas pra chorar, não tem nem amigos pra desabafar, não tem ninguém. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito dele, do jeito de Deus. Você é provado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito dele, do jeito de Deus. Você é provado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. É melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus. Você é provado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, do jeito de Deus, do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é provado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais Ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Aleluia. Do jeito dele você é honrado. Aleluia.
sou daqui e aqui não vou ficar. Eu vou louvar, vou exaltar, vou cantar eternamente. Santo, Santo é Jeová. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.
Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Glória a Deus, eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz de Jesus. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. Quão difícil é ter esse compromisso de assumir o compromisso do nosso pastor presidente. Não é fácil, né, nós estarmos com esse grande compromisso. Até nunca pensei que iria chegar nesse momento. Sempre vi os companheiros da mesa diretora, mas nós estávamos orando para não chegar esse momento. Está tremendo tudo aqui, tremendo as pernas, suando as mãos, né? Muitas coisas tenho passado aí nesses dias. Mas eu estava analisando, né, a nossa vida. A gente vai ficando mais velho, parece que vai ficando mais covarde. Mas nós não podemos se acovardar. Nós temos que lutar, né? Ir em frente. E obedecer, né? O que Deus tem para nossas vidas. Antecedendo os dias, eu falei isso domingo, de assumir o compromisso, o pastor Márcio tinha me falado algo. E na segunda-feira, eu assumi o trabalho na quinta-feira. Na segunda-feira eu fui lá em Viamão, estava lá, o irmão Enéas Mota estava comigo. E eu estava estou com bastante atividades e seguido o pensamento, né, pensando nas coisas, e tinha uma arvorezinha lá do lado com uma bolinha pretinha. E o irmão Enéas não quis comer e eu me esqueci e comecei a comer aquela bolinha, né? E comi umas 15 frutinhas daquela. E é o mato lá, um lugar bem deserto assim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal, muito mal. Comecei a sentir, a minha barriga estufou de uma forma muito grande, assim, eu fiquei muito preocupado. E comecei a sentir dor no corpo inteiro, um cansaço muito forte. E a senhora, que ela não é da igreja, né, Dona Ângela, lá desse lugar, ela mandou uma mensagem para mim. E eu perguntei para ela: Dona Ângela, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Essa frutinha que tem aí, tem algum problema, alguma coisa? E ela disse: o senhor comeu essa fruta? Eu disse: sim, comi. E o senhor ainda está vivo? Eu fiquei apavorado, né, irmãos? Eu disse: estou vivo, né? Daí eu mandei a passagem bíblica para ela, né? Marcos 16, versículo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer
será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Amém? Então se cumpriu a palavra, né, na minha vida sem eu saber, né, irmãos? Não tentei Deus, né? E Deus me deu vitória. As irmãs estavam orando aqui na quarta-feira, minha esposa pediu oração, e eu já pude sentir a melhora. A situação foi tão ruim, irmãos, porque eu fui subir ali no financeiro. Quando eu cheguei nos Heróis da Fé, eu tive que sentar ali nas cadeiras, por ali, me escorar na escada, e eu disse: Deus, misericórdia. Mas aqui estou para a honra e glória do nome de Jesus, porque Deus já nos livrou de tantas, então eu ainda tenho certeza que Deus quer que nós continuemos aí por um bom tempo, né, fazendo a obra do Senhor. Para completar, eu entendo que assumir o compromisso no lugar do pastor Humberto, irmãos, não é fácil. A gente já recebe ataques, imagina estar no compromisso do nosso pastor presidente. Para completar, no sábado, nós fomos ali buscar uns assentos das cadeiras, 500 assentos, e já estava no final, descarregando o HR, o caminhãozinho da igreja, e o Satanás resolveu pegar um assento e dar bem no meu dedão, né, do pé. Mas deu uma paulada assim que eu estremeci. E eu com vergonha o homem, né? O homem é duro, né, irmãos? A dureza do homem, o que Deus padece com nós, né? E eu fiquei ali sofrendo com a dor no dedão, e a perna começou a endurecer, e eu não falei nada para o irmão Enéas. Logo que terminasse, fui para casa de arrasto. Cheguei em casa, minha unha com sangue ali, né, concentrado. O pastor Paulo Roberto foi do pronto-socorro, né? A gente teve que fazer o método ali que a gente conhece, primeiro socorro, tive que furar a unha, né, para sair o sangue, e aí melhorei, né? Mas estou com a unha aqui ainda pronta a ser arrancada, né, irmãos? Mas para a honra e glória do nome de Jesus, o Senhor falou comigo e disse: fala para a minha igreja, orar pelo meu servo, pastor Humberto. Ore por ele. Continue intercedendo pela mesa diretora, pelos pastores, por todos, né, irmãos? Porque é uma guerra muito grande sobre a vida dos homens de Deus. E a gente pode sentir isto nos ombros, né? Mas quantos livramentos que Deus tem livrado a igreja, né, os irmãos que estão aqui, que nós nem sabemos, né, de quantos livramentos que Deus nos dá quando nós andamos fiel ao Senhor, né? Procuramos andar fiel ao Senhor, e Deus nos guarda, né, de todo o mal e nos ajuda também. Amém? Glória a Deus. Mas é isso, eu queria dar testemunho e peço que os irmãos orem, porque a vitória é maior e Deus está pronto para nos abençoar. Meus irmãos, vamos colocar em pé, eu vou ler uma palavra de Deus. Pastor Humberto, ele disse para mim, eu perguntei: pastor, quem que eu coloco na escala? E ele falou: pastor Ricardo, ou o senhor prega, ou o senhor escala alguém. E nós ficamos orando, e Deus não falou comigo, e também eu não podia fugir, né? Então aqui estou cumprindo a escala do nosso pastor presidente, obedecendo o Senhor. E nós, orando a Deus, pedimos uma palavra de Deus para a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 8. Meus irmãos, nós vamos ler algumas passagens bíblicas, mas eu vou ler só esse capítulo, versículo 8, e os irmãos vão poder sentar, e depois nós vamos ler alguns versículos, alguns capítulos, que Deus tem falado comigo e passar para nós todos, é para mim e para todos nós. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que outrora, porém,
não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Amém? Pode sentar. Meus queridos irmãos, é importante nós lembrarmos da nossa vida outrora. Outrora, quando nós éramos, segundo a palavra, adoradores de falsos deuses. Eu me recordo que quando eu não conhecia Deus, porque é uma necessidade de todo ser humano, buscar para saciar as necessidades interiores, a alma, o espírito. Nós temos uma grande necessidade. Todo ser humano na terra precisa. Nós vimos aí na história da Bíblia Sagrada o povo que adorava outros deuses, né? E nós vimos também na nossa volta quantos adoram outros deuses. E pela sua falta de conhecimento, falta de visão, acabam errando o caminho. E a própria palavra de Deus nos revela que quando nós estamos falando aqui hoje para a igreja do Senhor, todos que estão presentes, outrora, né, adoravam outros deuses. Coisa boa é quando veio alguém que já veio lá do berço cristão, não precisou adorar outros deuses, já acertou o caminho. Mas eu não sou um desses, e outrora eu andava adorando outros deuses. E a Bíblia também, ela relata, em João capítulo 8, versículo 44, ali os irmãos podem ler depois, que nós éramos filhos do Satanás, porque o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós não conhecíamos a Deus, nós andávamos totalmente errados, né? Adorando outros deuses, filhos do diabo, porque estávamos fazendo as suas obras, né? Alguém talvez servindo outros deuses está fazendo as obras do diabo, sem entender, da ignorância, ou sendo enganado com a mentira, né? Com as coisas erradas que o mundo proporciona. E a Bíblia também fala em Efésios capítulo 5, versículo 8, que nós éramos trevas. Se nós lermos ali, vamos ver, Efésios capítulo 5, versículo 8, tem algo muito importante para nós entendermos aqui. Diz aqui, Efésios capítulo 5, versículo 8. Não, perdão. Vamos ler João 9, 39. Tá? João 9, 39. Mas eu estava falando das trevas, né? Capítulo 5, versículo 8 de Efésios diz que outrora nós éramos trevas. Porém, agora sois luz do Senhor, e andar como filho da luz. Andai como filho da luz. E João, capítulo 9, versículo 39, a Bíblia nos apresenta também, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. Diz a Bíblia, prosseguiu Jesus e disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Então, a vinda de Jesus, irmãos, ela traz o juízo. Para nós entendermos, nós estávamos adorando outros deuses, nós pertencíamos ao nosso pai Satanás, e nós éramos umas trevas. E a Bíblia, então, nos revela que também nós éramos cegos, porque Jesus, com a sua vinda, ele traz um juízo espiritual, que ele inverte as posições. Inclusive, ele fala aqui para os fariseus, né, naquele momento, ele diz assim, algum dentre os fariseus que
estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se fosses cegos, não terias pecado algum, mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Então, meus irmãos, Jesus inverte aqui as posições, né? E para aqueles que querem conhecer, que conheceram, foram humildes, a sua cegueira, né? A sua cegueira espiritual, Jesus deu visão. Jesus deu visão. Mas aqueles que se acham, como os fariseus se achavam aqui, demasiadamente espiritual, doutores, né, da lei, veja bem, meus irmãos, super conhecedores, Jesus disse que eles se tornaram cegos. Misericórdia, meus irmãos. Nós temos que ter um cuidado. Quando eu estava orando e lendo a palavra de Deus, eu estava meditando e analisando que com um tempo na vida espiritual, por mais que nós buscamos de Deus, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos que ter um espírito em contato com o Senhor. O Espírito de Deus vivificando sobre nós. Nós temos que ter um cuidado, irmãos, para que nós não estejamos na posição que nem os fariseus estavam aqui, na posição já mortos espirituais. E Jesus, então, ele fala isso para eles. E a Bíblia, meus irmãos, então, o que é importante para nós ter uma vida avivada, uma vida, meus irmãos, vamos dizer, vitoriosa, uma vida também alicerçada espiritualmente, enquanto estivermos aqui nessa terra, para permanecermos fiéis na presença de Deus. O que é necessário para nós permanecermos avivados na presença do Senhor? Não nos tornarmos cegos como fariseus. A Bíblia, meus irmãos, ela revela isso para nós. A palavra de Deus fala em Efésios. Vamos ver. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. O que é importante para nós? Nós necessitamos, meus irmãos, como diz a palavra, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora veja bem, e isto não vem de vós, mas é o dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós necessitamos, aquele que não tem fé, a palavra de Deus diz, peça a Deus, porque é um dom de Deus. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus. Nós precisamos não só entender quantas vezes nosso pastor presidente tem aqui ensinado sobre Hebreus capítulo 11. Ele fala sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas a convicção dos fatos que vamos receber. E aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha essa fé, ou seja, que busque essa fé, que mantenha esta fé viva no seu interior. E aí então, nós encontramos aqui que a Bíblia diz que nós somos, pela graça, nós somos salvos, mas mediante a fé, que não é de nós, mas é o dom de Deus. Então, meus irmãos, para nós entendermos esta fé,
ela tem algo importante. Ela inicia e ela é aperfeiçoada por Jesus Cristo. Nós estarmos aqui, veja bem, olha o que o Senhor me deu de revelação para nós aqui nesta noite. O Senhor, Ele fez eu entender que quão importante é nós trazer alguém para o culto. Quão importante é nós convidar o nosso familiar. Está aqui a urna de oração, de intercessão por muitas almas. Quão importante é isso por nossa família. Eu tenho familiares meus aqui, os nomes que estão ali, para interceder. O quão importante é isto da igreja ter esta fé avivada, esta certeza, esta convicção de vir aqui para o culto, não porque é terça-feira e eu tenho que estar lá, não porque eu sou obreiro da casa de Deus, ou eu sou membro, eu tenho que fazer presença. Irmãos, nós não temos que pensar desta forma, e nem pensar que nós temos que ir ao culto porque alguém tem que nos ver, porque eu sou membro ou eu sou obreiro e eu tenho que fazer presença. Não, eu e você, nós temos que estar aqui com alegria no coração. Aleluia. Com um sentimento verdadeiro diante daquele que nós não enxergamos. Mas Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Mas como que eu alcanço Ele? Através da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo. Eu olho aqui para esses bancos aqui, essas poltronas. Os nossos companheiros estão lá embaixo. Nós estamos enxergando alguém aqui? Não. Mas e se Jesus está sentado aqui? Eu posso ver pela fé que Ele pode estar sentado aqui. Eu posso ver pela fé que Ele está passeando sobre a nosso templo. Ele deve ter passeado aí já perto de você, já tem chegado diante do Senhor a tua oração, o teu pedido, algo que você veio buscar do Senhor. Então, meus irmãos, esta fé, ela é iniciada por Jesus Cristo. Ela é, meus irmãos, agora veja bem como que nós fortalecemos a nossa fé. Por isso que a gente vê muitos apostatados da fé. Eu conheci agora há pouco tempo um presbítero. Eu não sabia, subi ontem que ele é um presbítero. Faz tempo que ele vem dizendo assim para mim: pastor, ora pela minha esposa, teve hospitalizada. Nós oramos, eu e a irmã Ieda. E ele diz assim para mim: pastor, eu quero ir lá na igreja, mas eu vim orando e pedindo para o Senhor revelação sobre aquele casal, porque quando vem para mim alguma pessoa que quer vir na igreja, eu não perco o tempo. Eu vou atrás dessa pessoa. Mas essa pessoa, meus irmãos, ontem, depois de um tempo, eu fui saber que ele é um ex-presbítero da igreja. Um ex-presbítero que abandonou a sua esposa sem ter motivo e arrumou outra pessoa. E não é casado com aquela pessoa. E ele quando eu falei para ele vir, ele não vem. E ele diz assim: eu tenho só saudade. Eu tenho vontade. Mas quando eu convidei realmente, eu ia buscar ele disse que não podia vir à igreja. E o que é isso, irmãos? É apostasia na vida daquela pessoa. Naquele homem que um dia foi presbítero da igreja. Porque ele apostatou na fé. Agora, para nós não apostatarmos da fé em meio à luta, em meio a adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, porque todo crente, irmãos, Jesus Cristo, Ele não o enganou, e Ele deixou bem esclarecido:
no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, ele deixou esclarecido para nós que nós iríamos enfrentar aflições. A palavra de Deus diz, não deis lugar à carne, porque quando nós damos lugar à carne, principalmente estamos no mundo, nós vamos, aos poucos, o inimigo vai ganhando terreno, né? A carne vai se alimentando, e quando chega numa apostasia, aí que é difícil retornar na presença de Deus. Mas de que maneira, meus irmãos, nós fortalecemos a nossa vida espiritual? Ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, diz aqui em Romanos, vamos ler Romanos, o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, e versículo 16. Romanos 10, versículo 16, diz a palavra do Senhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Isaías, meus irmãos, há 700 anos, vocês conhecem a história, já havia profetizado sobre o Messias. E a palavra de Deus vem no versículo 17 e diz assim, e assim a fé, ela vem de que maneira? Pela pregação, aleluia, e a pregação pela palavra de Cristo. De que maneira vem a fé? Pela pregação da palavra de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para nós fortalecer este dom, para nós não perder o dom da fé, nós temos que estar presente todos os dias que nós pudermos estar presente no culto. Quando alguém disser assim para vocês, um familiar, mas agora você virou, tem vários ditados, né, que dizem aí, aquele familiar que não conhece a Deus, ou apostatado, mas tu vive dentro da igreja. O que tu faz lá dentro da igreja? Vive dentro da igreja, não tem mais tempo para nada, porque você está fortalecendo a fé. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está na presença de Deus, aleluia. E aqui a palavra de Deus diz que Israel, irmãos, ele jamais vai poder alegar esta oportunidade, porque Israel teve a oportunidade, e muitos tiveram a oportunidade, estiveram aqui dentro, hoje não estão, misericórdia, como é triste alguém apostatado da fé. Agora imagine estar aqui dentro, irmãos, estar aqui e estar apostatado na fé. Quão terrível é isso? Misericórdia, estarmos dentro da casa do Senhor e retornar aquilo que um dia nós éramos, né? Retornar, e isso aconteceu com o povo de Israel. Quando nós vemos a Isaías 59, meus irmãos, nós vimos a história do povo de Israel. Eu anotei aqui o que aconteceu com o povo de Israel. Devido ao pecado, o pecado, meus irmãos, é a única barreira que faz separação de nós e Deus. Esta é a barreira que nos separa de Deus. É o pecado. Então, o pecado, quando nós perdemos a fé, né, não deixamos o dom de lado, e vem o pecado, e vem a apostasia, e vem o pecado, é a barreira que faz de nós e Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus tem santidade. Então, a barreira, meus irmãos, é que faz, o pecado é que faz uma barreira da humanidade com Deus. Por isso que muitos não vêm para a presença de Deus, porque estão aprisionados no pecado, estão acorrentados no pecado. O pecado, meus irmãos, e o pastor Iber leu aqui algo importante, em Êxodo, depois eu quero relembrar algo importante. O pecado, ele impede a resposta das orações. Jamais se alcança resposta na oração
se nós estivermos em pecado. Coisa boa, meus irmãos, é se ajoelhar e você orar, e de repente, de uma forma surpresa, você recebe aquilo que você está pedindo a Deus. Você sente que Deus te escutou, que Deus te atendeu. Mas por que isso? É porque a tua vida, meu irmão, minha irmã, ela está agradando o Senhor. Você está com um dom, este dom que é a fé, né, na presença de Deus, temendo a Deus, sendo temeroso ao Senhor. Aonde nós andarmos, nós temos temor a Deus. Quando eu estava preparando a minha mensagem, quando eu estava querendo passar esse compromisso para frente, eu estava querendo, mas quando mais eu orava e mais buscava o Senhor, me vinha sobre mim o compromisso de não fugir, mas sim fazer aquilo que era o que Deus gostaria que eu fizesse. E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Nós estarmos na sua presença, buscar a presença de Deus, para que Deus venha fazer o melhor para nós, para que Deus venha atender o que nós pedirmos. Lá em Isaías 59, o povo, que era o povo de Deus, irmãos, ele já estava, o que foi o problema? Se os irmãos meditarem em Isaías 59, qual foi o problema do povo de Israel ali? Foi os pecados do povo que criou um murão sobre eles e Deus. Criou uma barreira terrível. É como se eles orassem e não passassem aqui desse teto a oração. Coisa terrível, irmãos, é passar por esta situação. Eu digo porque muitos crentes acham que uma vida de pecado é simplesmente chegar e cometer algo grave, né? Foi lá, bebeu, se desviou da presença de Deus. Não, tem muitas coisas que nós pecamos e muitas vezes não entendemos, achamos que estamos corretos diante do Senhor e não estamos. Por isso que a palavra de Deus fala, meus irmãos, em Jeremias, né, lá no capítulo 10, versículo 9, enganoso é o coração do homem, mais do que sobre todas as coisas. E a Bíblia diz, quem o conhecerá? Quem é que conhece? É só Deus, irmãos. A minha esposa não conhece, eu não conheço o coração dela. Nós não conhecemos aqui, muitas vezes, o coração de um irmão, de irmã que está dentro da casa de Deus, mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso deitar, levantar, o pensar, o nosso agir. Deus sabe todas as coisas. E aí, nós às vezes achamos, mas nós estamos bem com Deus e não examinamos, porque a palavra de Deus na Santa Ceia fala, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos achando que estamos bem, mas nós estamos em pecado, né? Porque nós não conseguimos examinar, nós se enganamos, em pecado, né? Estamos com a razão. O povo de Israel, meus irmãos, eles estavam na corrupção moral aqui em Isaías 59, eles dentro do reino de Deus, né, vamos dizer, servindo a Deus, mas corrupto diante do Senhor. É uma corrupção moral terrível. Estavam ali com as suas mãos manchadas de sangue, estavam com seus lábios mentirosos, né? Tem gente que acha que uma mentirinha pode e está tudo bem, e isso acha que vai enganar alguém ou vai passar por aquele momento, né, de dificuldade, não quer passar, então cria uma mentira. Eu passei por uma situação há pouco tempo, em uma das áreas, e eu fui chamado pela polícia, de repente, e eu fui lá e eu não sabia o que era. E eu fui lá, meus irmãos, enfrentei lá, e o delegado perguntou para mim, pastor,
o senhor sabe dessas coisas. E eu estava já meio tremendo, né? Porque ninguém gosta de passar uma situação difícil. E aquela situação que eu estava passando, e era uma situação de um outro irmão. E eu pensei para mim, mas e agora? O que vai acontecer? Eu não sabia disso. Aí, o que eu pensei? E o Senhor falou para mim, fala a verdade. Aleluia. Fala a verdade. E eu comecei a falar a verdade, porque a verdade liberta. Aleluia. A verdade liberta, irmãos. Se conheceres a Deus verdadeiramente, será liberto, né? Então o crente não pode mentir. O crente tem que enfrentar a realidade, irmãos. Errei, pastor. Irmão, tu errou, pastor Ricardo. Errei, pastor. Errei. Né? Agora é difícil dizer isso, errei. Né? Mas aí nós não entendemos, irmãos, que quando nós nos escondemos, nós estamos impedindo as nossas orações passar do teto, porque eu preciso orar a Deus e ter resultado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há pouco tempo eu tinha um sobrinho que botou a corda no pescoço e estava se enforcando. Eu preciso ter respaldo com Deus para orar a Deus e pedir misericórdia pela minha família. Eu preciso orar pelos meus familiares. Tenho filho que não está na presença de Deus. É família que nós não temos na presença de Deus. É tantas coisas que nós precisamos. É os compromissos da obra de Deus. É tantas coisas. Como é que nós vamos se ter medo e fazer coisa errada? Não, errei mesmo. Mas o povo de Israel estava fazendo isso, irmãos. Mão suja de sangue, mentira. Isaías 59. E a Bíblia diz que eles faziam até injustiça lá no tribunal. Já pensou isso? Eu tenho uma causa na justiça. Vamos fazer o seguinte. Vai lá e diz que, né, em 1987, na Brigada Militar, eu tive um acidente. Aí passei com a viatura em sinal fechado. Meu comandante chamou lá e disse assim: Almeida, acho bom tu dizer que o sinal estava aberto, porque senão tu vai ser condenado. Só que graças a Deus eu tive uma mãe que dizia para mim, quando ela lá na infância: olha, se tu me mentir, tu vai apanhar. Mas se tu falar a verdade, tu não vai apanhar. E aquilo ficou impregnado. Cheguei lá na justiça, seu soldado Almeida, senhor, como é que estava o sinal? Estava vermelho para mim. Estava vermelho. Fui condenado 2 anos. Mas não menti, irmãos. Agora, como nós vamos mentir tendo Deus nas nossas vidas? Porque outrora nós éramos, veja bem, outrora eu era treva, outrora eu servia a outros deuses, outrora, né, eu era tudo aquilo. E agora, na presença de Deus, como é que nós vamos impedir o contato com Deus? Rabagandarabagá. E como é que nós vamos pedir o contato com o Senhor? E aí o povo de Israel perdendo o contato, indo lá na justiça e fazendo no tribunal de justiça, fazendo trapaça. Uma vez uma irmã de uma das áreas que eu estava lá cuidando, pastor Paulo, pastores, disse assim para mim: pastor, eu não vou casar. Por que, irmã, que a senhora não vai casar? A senhora precisa entrar na comunhão com o Senhor. A senhora precisa cuidar da sua salvação. Pastor, eu não vou casar porque eu vou perder meu salário. Misericórdia, irmã. Misericórdia. E se a senhora perder a vida e ir para o inferno? Como é que a senhora vai ficar? É isto, irmãos. Às vezes está dentro da casa de Deus, mas não entende, ou está cego ainda, não abriu os olhos, não, perdendo contato com Deus. Mas o povo aqui, meus irmãos, ele chegou um momento lá no capítulo, no versículo 9,
e o 15 ali, depois os irmãos em casa, que o povo começou a reconhecer que estava vivendo numa escuridão espiritual por causa dos seus pecados. Ele estava vivendo, aí é coisa boa, irmãos. Quando se abre os olhos, né, que a situação que está vivendo é por causa do pecado, aí é o momento de correr para a presença de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa, mas perdão de coração. Me perdoa, me transforma, me muda, Senhor. Me perdoa. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia aqui foi lida algo importante. No capítulo 3 de Êxodo, que o pastor Iber leu, diz aqui a Bíblia que no versículo 2, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou lá ver, né? Eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E aí o Senhor, vendo que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, veja bem, ele chamou e disse: Moisés. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Ele chamou Moisés. Coisa tremenda é nós sermos chamados, né? Por Deus. Ser chamado de madrugada, 4 horas da manhã: meu filho, se acorda. E você perdeu o sono. E você entender que agora é o momento de ajoelhar. É Deus te chamando, né? Mas por que Deus está chamando, irmãos? Porque com a graça de Deus, nós temos crédito de Deus para Deus nos chamar. Nós temos que ter crédito. Meu irmão, por favor, não haja assim. Eu gosto muito do pastor Hildo. Pastor Hildo, quando ele não me vê na igreja, ele liga para mim: o senhor não veio hoje na consagração. O senhor tinha que estar aqui orando, né? Pastor Hildo é assim. Eu fico, ele pensa assim: o meu irmão, o senhor não fica bravo. E ele pensa que eu fico bravo, mas eu fico numa alegria, irmão. Porque eu tenho um companheiro que está cuidando da minha vida espiritual. Ele está cuidando de mim. Ele está me alertando. Ora, busca o Senhor. Não dá para o senhor deixar o trabalho hoje e vir para a igreja. Coisa boa isso, irmãos. Por quê? Porque quando nós nos preocupamos é porque nós sabemos o quão importante é você e eu, nós estamos na presença de Deus. Sabe por quê? Para ouvir a voz de Deus. Moisés, pastor Hildo, pastor Resplende, olha Deus te chamando. E você: mas quem me chamou? Samuel diz assim, eu ouvi: Samuel. Deus chamando de madrugada. E ele ia lá correndo, e o profeta ele acordava: o senhor me chamou, Senhor? Não te chamei. Samuel! Abaganda arabagaia. Ricardo. Wolf. Se levanta. Então nós precisamos, meus irmãos, estar limpo de coração. Nós precisamos do contato direto com esse Deus. Nós precisamos sentir os milagres na nossa vida, as coisas acontecer na nossa vida, Deus pelejar por nós. Já pensou, irmãos, se eu tivesse mal com Deus, o diabo estava rindo? Já pensou se eu não tivesse temeroso a Deus lá na cidade de Uruguaiana, quando eu fiquei preso nos trilhos do trem, que vem vindo um baita de um vagão, e eu estou lá preso, e vem vindo o vagão, e vem buzinando,
e o coração palpitando. O que eu faço? Salto para fora do carro. Deus, me leva com o Senhor, mas me perdoa, Senhor. Se eu tenho algum pecado que eu não sei, mas eu quero estar com o Senhor. Mas não deixa eu sentir dor. E o trem vem e bate e me joga 10 metros longe. Estou aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Já pensou se eu tivesse mal lá? O diabo estava rindo, comeu as bolinhas. Agora eu vou matar ele e vou levar para o inferno. Comeu os venenos, né? Vou levar para o inferno. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Se nós partir, nós partimos com a salvação eterna. Nós vamos para o céu. Aleluia. Porque eu não neguei o nome do Senhor. Eu não deixei o Senhor. Eu estava na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala que esta ação da fé, né, essa ação é que nos capacita para viver uma vida, né, uma vida que agrada a Deus. Veja bem, aí que está algo importante. Eu tendo a fé, eu vou no culto. Quantas vezes cheguei cansado, irmãos, com o corpo desgastado, mas cansado mesmo das viagens, chegar aqui em Porto Alegre, se eu chego aqui em Porto Alegre, e dá tempo de vir no culto de terça-feira, mas eu venho de arrasto. Pode ser de qualquer dia, eu venho de arrasto, porque eu sei que eu vindo aqui, meus irmãos, segundo a palavra, com a minha ação da minha fé, né, eu vou ser capacitado para ter por Jesus Cristo, para ter uma vida que agrada o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou começar a agradar a Ele. E agora você imagina o pai contente com nós, hein? O pai contente. O pai, eu sei pela a minha esposa, a irmã Ieda, é uma mãezona, é uma leoa. Às vezes eu digo para ela, não faz isso. E ela vai lá, dá um jeitinho e faz. Porque a mãe ama o seu filho, né, irmãos? O pai também ama, mas o pai quer dar mais uma corrigida. Mas agora imagina nós sermos amados por Deus, hein? Aleluia. O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem poder para curar câncer, aquele que tem poder para curar cego, aquele que tem poder para levantar paralítico da cadeira de roda. Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Imagina nós estando bem com Ele. E Jesus disse, e nós faríamos sinais maiores do que Ele. Nós temos que alcançar isso, irmãos. Esse sobrenatural. Sobre na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família. Nós temos que alcançar isso. Eu oro todo dia pelos meus filhos, pela minha família. A minha filha está lá no outro ministério, mas eu olho aqui, quando eu vejo as criancinhas vindo para cá, eu fico olhando a minha neta aqui. Eu já coloco a minha neta aqui. Eu já coloco a minha filha aqui junto na União Feminina. Pelos olhos da fé. É pelos olhos da fé. Não é algo incomum, não. É algo incomum, sim. É pelos olhos da fé. Eu olho meu filho pelos olhos da fé. Porque o que eu preciso mais dessa terra? Nós tendo que comer, o que vestir, irmãos. Tendo uma boa casa, uma boa cama para deitar e estar tranquilo. Nós temos que pensar na nossa família, nas almas que tem que chegar aqui na presença de Deus. É muitas almas. Eu estava meditando um dia, imagina se esta igreja aqui, todos os familiares nossos, viesse para cá, não teria mais lugar aqui. Teríamos que sair daqui, porque nós temos muitos familiares que precisam de Jesus, irmãos. Mas é através da fé. E aí Deus fala, e também, meus irmãos, já estou encerrando. Eu tenho que ir até o fim do que Deus colocou aqui para mim nesta noite. E Deus fala algo importante,
também o que precisa, necessita, aquilo que eu já tenho falado aqui, para que nós, então, começamos a agradar a Deus. Nós temos que ter essa ação da fé, né? Nós temos que ter esta ação da fé, nós temos que ter uma vida comprometida com Deus, e a palavra de Deus fala ali em 2 Crônicas, a aliança do Senhor com Salomão, conhecedor de todos nós, no versículo 11, diz assim, capítulo 7, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Veja bem, e aí de noite, diz a Bíblia, que apareceu o Senhor a Salomão, e ele lhe disse, olha, Salomão, eu ouvi a tua oração, aleluia, e eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aí Deus disse assim, olha, Salomão, veja bem, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou seja, Deus está dizendo, se eu cerrar o céu, irmãos, e não ter chuva, está cerrado o céu, não tem chuva. Se eu mandar uma praga de gafanhoto, está feito. Ele é o Todo-Poderoso, e agindo ele, quem impedirá? E ele disse isso para Salomão, e aí ele, para consumir a terra, gafanhotos, e aí ele disse, se eu enviar a peste entre meu povo, imagina, irmãos, se ele enviar a peste, né? Mas ele disse assim, mas Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, veja bem, se ele me buscar, mas tem uma coisa, se ele se converter dos seus maus caminhos, aí então ouvirei dos céus, eu sararei sua terra, e perdoarei os seus pecados. Eu vou perdoar os seus pecados. Se o meu povo se humilhar, orar, mas deixa os maus caminhos, deixa a mentira de lado, deixa o engano, deixa as coisas de lado, confessa, toma uma posição, não agrada filho, irmã, ou irmão, no pecado, não agrada, porque vai levar a tua vida para o inferno e teu filho também. Não agrada o Beltraninho da família em pecado, não. Diga não, isso eu não posso compartilhar, porque você é importante nas mãos de Deus, e você vai orar por ele, vai interceder por ele, e ele vai dizer assim, Maria, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Aleluia. Joana, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Paulo, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Porque você tomou uma posição com Deus. Você come na mesa com teu parente. Você ama o teu parente, mas você não compartilha com o pecado do teu parente. Você não aceita a se corromper. Você não cede para o pecado, porque Deus está te revestindo de poder. E quando você colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado. E quando você interceder, ele vai dizer, Paulo, ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Aleluia. E para encerrar, irmãos, olha algo interessante aqui. Interessante, porque eu acho interessante. É o que está lá em Marcos, capítulo 5. Veja bem, versículo 21. Jesus, ele tendo voltado no barco para o outro lado, nós já vamos encerrar agora. Ele afluiu
para ele uma grande multidão. E estava ali junto no mar. E ali se chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo Jesus, ele prostrou-se nos pés de Jesus. E ele insistiu, dizendo para Jesus: Jesus, minha filhinha está à morte. Vai lá, Jesus, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo, e ela vai viver. E aí, o que Jesus fez, irmãos? Foi com ele, na multidão. Eu fico imaginando assim, pelos olhos da fé, aquela multidão e Jesus indo com ele. Ele indo com Jesus, né? Na multidão. E no meio do caminho, irmãos, naquela grande multidão, comprimindo Jesus, porque eu penso comprimido era um encostadinho de Jesus assim, bem encostado, né? Era uma grande multidão. E a Bíblia diz que ali havia uma mulher que estava padecendo 12 anos com sangramento, ou seja, esta mulher estava enferma, essa mulher sofria uma doença incurável, e as irmãs sabem o que é isso, eu gosto de pregar essa mensagem, e esta mulher estava talvez anêmica, essa mulher estava desgastada, essa mulher tinha gastado tudo, e ela não era curada, não melhorava, esta mulher estava bem fraca, cheirando mal, porque sangramento, né, pastor Paulo, que trabalhou no hospital, né, deixa o mau cheiro, e esta mulher estava desse jeito. Mas esta mulher, irmãos, depois de padecer muito, gastou tudo, a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. E eu acredito que essa mulher, irmãos, ali ela dizia: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero mudar, não aguento mais, né? Eu não vou só receber o milagre, mas eu quero o serviço de Jesus, eu quero estar junto com Ele, né? E tem uma coisa, agora, irmãos, veja bem, sobre a vida desta mulher, ela recebeu o dom também, ela recebeu o dom de Deus, que era a fé, porque ela disse assim: se eu somente tocar a orla dele, do vestido dele, eu serei curada. Se eu somente tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz, irmãos, que ela dizia isto, né? E logo se estancou a hemorragia. E ela sentiu no seu corpo, está curada do seu flagelo. Agora presta bem atenção, irmãos. Nós estamos aqui, não sei em quantos, né? Mas tem bastante. Espero que Jesus diga assim: alguém me tocou. Ou ele diga assim: na igreja, Ministério Restauração, no culto de terça-feira, todos me tocaram. Aleluia. Oh, glória. Todos me tocaram, porque eles estavam atentos e buscando através da fé, não olhando quem é o irmão, o que está vestindo, como é que está a vida do irmão. Não, veio para cá com um propósito e um objetivo: adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e colocar a sua fé em ação. E aí Jesus olhou ali na volta e disse que saiu ali poder dele, e ele virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Agora veja bem, irmãos, numa multidão, Jesus pergunta, e os discípulos, né, talvez envolvidos com a multidão, saíram da vida espiritual e não entenderam e disseram assim: mas mestre, tem uma grande multidão que te toca, e ainda tu vem dizer quem te tocou, até eu estou te tocando, mestre, né? Talvez disseram isso, mas escute uma coisa, irmão: quando nós tocamos em Jesus, não é tocar aqui no corpo um do outro, sai poder de Deus, sai virtude do Senhor, é a unção de Deus sobre as nossas vidas. A unção de Deus é remédio, a unção de Deus cura, a unção de Deus, ela muda o pensamento, a palavra, ela penetra.
como o irmão Jonathan estava orando aqui, atravessa a medula, atravessa a alma, lá no íntimo. É a palavra de Deus. E quando nós estamos atentos, sai poder de Deus. Vamos se colocar em pé. Sai poder de Deus. E Jesus, para concluir, ele disse para esta mulher: olha, mulher, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Pastor Paulo, o senhor pode orar aqui, pastor? Por favor. A tua fé te salvou. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Uou, uou, uou. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Não perdeu. Oh,
Aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como são os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começaram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração.
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.